Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Lembre-se de inscrever-se, clicar em gostei nos conteúdos. Eu sou João Vitor Wrobleski e apresentarei a temática de hoje. Hoje vamos falar a respeito de um conteúdo que foi solicitado por uma das nossas seguidoras, que pediu para explicar um pouco a respeito de qual é a visão psicanalítica da formação do trauma. Eu falei já a respeito disso em outros vídeos, mas não fiz nenhum conteúdo especificamente relacionado a isso. Então vamos falar um pouco hoje como que se forma o trauma no sujeito a partir da visão psicanalítica. E para isso eu vou tomar como exemplo a morte de uma pessoa querida, que eu acredito que o luto ele exemplifique muito bem a questão do trauma. Então, quando nós temos a notícia do falecimento de alguém que é importante para nós e que representa muita coisa na nossa vida, existem alguns movimentos possíveis. Dentre eles, é a pessoa reconhecer emocionalmente essa informação, e normalmente isso vai desencadear em um surto na maioria de nós. E aqui também é interessante entender que o surto não é só aquela coisa estereotipada que se tem do psicótico que sai quebrando tudo. O surto, ele pode ser um surto que seja representado por choro, por raiva excessiva do mundo, por raiva de Deus quando a pessoa é religiosa, por raiva e negação da realidade. Isso é o surto, seja no psicótico, no neurótico. No perverso a coisa é um pouquinho diferenciada, mas vamos deixar isso um pouco de lado, porque senão vamos precisar se estender demais para explicar. E nesse sentido, quando o sujeito recebe a notícia da morte e ele reconhece emocionalmente essa notícia, ele surta, ele desaba em choro, ele fica com raiva do mundo, com raiva da realidade por ter acontecido isso, ele tenta negar muitas vezes a realidade, mas se dá conta de que não tem como negar que a pessoa morreu. Esse é um dos movimentos possíveis, que é quando a pessoa reconhece de imediato a notícia que está sendo lhe dada. Mas muitas vezes as pessoas não reconhecem essa notícia. Então a gente vê situações em que a pessoa recebe a notícia da morte de alguém que era muito importante na vida dela, e ela age com uma naturalidade que chega a ser incômoda para quem está em volta. Porque ela age como se não tivesse acontecido nada. E normalmente quando isso ocorre, é porque essa pessoa não se deu conta emocionalmente da informação. Racionalmente ela pode até entender que disseram a ela que determinada pessoa faleceu, mas emocionalmente ela não compreendeu. A razão e a emoção, elas não caminham totalmente juntas. O menos sofrido seria que elas caminhassem com uma certa proximidade, mas em alguns momentos elas estão em polos bem opostos da nossa vida e do nosso psiquismo. Nesse sentido, essa pessoa ela, às vezes até entende racionalmente que determinada pessoa faleceu. Ela entende que ela tem que tomar as providências, no caso se ela que fique responsável por todas as medidas cabíveis após a morte de alguém querido, de alguém próximo, mas emocionalmente ela não aceitou ainda essa morte. E aí às vezes ela aceita logo em seguida, então às vezes ela passa 1-2 dias de negação, dizendo que não, a pessoa não morreu, a pessoa vai voltar, vai chegar a qualquer momento. Às vezes ela pode passar anos em negação dessa situação. Então existem pessoas, por exemplo, que mantêm o quarto da pessoa falecida exatamente como a pessoa deixou. Por quê? Porque ela acredita, mesmo que racionalmente ela entenda que isso não vai acontecer, emocionalmente ela acredita que a qualquer momento essa pessoa vai chegar, vai voltar e vai precisar do quarto exatamente como estava para continuar usando. E às vezes depois de muitos anos a pessoa acaba tendo essa deparação com a realidade, então a realidade acaba se impondo a ela. Porque em determinado momento ela acaba entendendo que essa pessoa não vai retornar, essa pessoa foi e de fato não vai voltar. E nesse sentido, quando ela se depara com a realidade, é comum também que ela tenha um surto.
Nesse surto, ela vai ter as mesmas características que era esperado lá quando ela recebeu a notícia do falecimento. Então ela vai desabar em choro, ela vai se revoltar contra a vida, ela vai ficar se perguntando por que isso aconteceu com aquela pessoa, ela vai, se ela é religiosa, ela vai muitas vezes atacar Deus, dizer que Deus está castigando ela de uma maneira que ela não merece, ou que Deus não existe, porque se existisse não permitiria que isso acontecesse. Então ela vai ter diversas reações de acordo com a organização psíquica dela. Quando essa pessoa entra em surto, é porque ela se deparou com a realidade de fato. Se ela consegue se recompor desse surto, ok, então ela vai passar um tempo mal, ela vai chorar, ela vai simbolizar. Esse ato, quando ela surta, é um ato de simbolização. Então, como a morte ela é algo muito difícil de nós aceitarmos e trabalharmos com ela, essa pessoa se deparar com a morte, ela tenta simbolizar da forma que ela consegue. Então ela simboliza pela revolta contra a religião, contra Deus, contra a vida. Ela simboliza pelo choro. Ela simboliza muitas vezes fisicamente, passando mal, tendo vários sintomas físicos. Ela simboliza de algum modo. E no que acontece na maior parte das vezes é que ela se recompõe. Então ela desestrutura, entre aspas, não que ela de fato desestruture, mas a estrutura dela dá uma balançada, ela surta, ela tem algumas crises, depois ela se recompõe e volta para a vida normal dela, porque ela entende que, ok, a pessoa morreu, eu não tenho como fazer nada a respeito disso, mas eu estou vivo e eu preciso continuar vivendo. Então ela se recompõe e segue a vida. No caso dos psicóticos, uma pessoa de estrutura psicótica muitas vezes não se recompõe. Então, quando ocorre a morte ou a morte se torna muito irrelevante. Então, se é uma pessoa que não está dentro das bases estruturais do psicótico, ele vai aceitar com uma naturalidade muito maior que o neurótico. O neurótico ele tende a se sensibilizar pela morte de qualquer pessoa que tenha uma mínima proximidade com ele. Então, às vezes é um colega de trabalho, é uma pessoa que não tem aquele convívio. Não é uma pessoa que você vê com tanta frequência, apesar de muitas vezes ver diariamente no trabalho, mas você não tem aquela proximidade íntima de compartilhar coisas pessoais, de morar junto, não tem esse tipo de proximidade tão grande, mas ainda assim a maioria dos neuróticos se sensibiliza diante da morte dessa pessoa. Já o psicótico ele tem uma tendência de não se sensibilizar tanto com pessoas mais distantes. Morreu, ok, faz parte da vida, não muda muita coisa na minha vida. Porém, quando é alguém que faz parte da estrutura psicológica dele, então quando é alguém que é muito próximo e muito significativo para ele surta. E ele surta muitas vezes de uma maneira um pouco mais drástica do que o neurótico, porque a dificuldade do psicótico em simbolizar é maior. Então ele acaba muitas vezes simbolizando isso muito mais em ato. Então, ao invés dele se revoltar verbalmente contra Deus, contra a religião, contra a sociedade, contra a vida, ele se revolta fisicamente. Então ele tenta tirar a própria vida, ou então ele agride outra pessoa que ele considera responsável pela morte daquele que era querido a ele. Ele tem algumas vezes uma tendência a simbolizar isso de maneira mais física, nem sempre. Muitas vezes ele vai simbolizar assim como neurótico, de maneira ao choro, a uma sensação maior de depressão, a uma tristeza muito grande, uma maior valia da pulsão de morte, então não vai querer fazer mais nada, não vai querer sair de casa por um tempo. E muitas vezes o próprio neurótico também vai ter algumas características de surto psicótico, então vai agredir, vai fazer coisas mais físicas. De maneira geral, a maior parte das pessoas se recompõe disso. Então, o psicótico ele tem um pouco mais de dificuldade de se recompor, mas muitas vezes ele dá conta de se recompor desse surto. Muitas vezes não. Então, quando essa pessoa era muito significativa, fazia parte da base estrutural dele, como o psicótico tende, e eu já tenho um vídeo falando sobre as bases estruturais, como muitas vezes a base estrutural dele ela se apoia em poucos pilares, e essa pessoa era um desses pilares, ele não consegue se recompor mais.
E aí a gente vê situações como mães que se apegam ao cadáver do filho e não querem permitir que seja enterrado, que quando é enterrado ela transfere a figura do cadáver para um boneco, para alguma coisa que ela não permite que ninguém toque, que ninguém tire dela. Acaba tendo esse tipo de consequência que talvez nós poderíamos chamar, no caso da psicose, isso de trauma. Então é quando ela se deparou com a realidade, surtou e não deu conta de retornar desse surto. Já no caso do neurótico, muitas vezes, mesmo se deparando com a realidade, mesmo a realidade se impondo, ele vai tentar continuar negando. E aí se forma um trauma. Por quê? Porque a realidade se impõe. E essa pessoa ela vai continuar criando sintomas, tentando negar essa realidade, tentando negar a perda dessa pessoa. Então ela vai continuar criando sintomas do tipo, não, essa pessoa vai chegar, ela tá viajando, ou então ela também acaba se apegando a atos obsessivos, por exemplo, de sempre continuar fazendo todo dia as coisas como ela fazia quando estava com essa pessoa. Ela se apega, por exemplo, a atos como colocar um prato a mais na hora da refeição para aquela pessoa, que é a forma que o neurótico encontra de ir tentando lidar com isso. Então nós podemos caracterizar o trauma como uma situação vivenciada que o sujeito não deu conta de simbolizar. A partir do momento que esse sujeito ele se depara com essa realidade e ele surta, ele simboliza isso chorando, tendo raiva do mundo, tendo raiva da vida, ele tende a se recompor e a partir disso se resolver com esse conteúdo. Se ele não surta para se recompor e se resolver com esse conteúdo, ele tem um trauma que vai gerar sintomas. Então ele vai ter vários sintomas, como eu mencionei, vai ter outros sintomas do tipo frequentemente chorar sem saber o motivo, sem ter um motivo muito claro, porque são os conteúdos mal resolvidos que ele ainda não conseguiu pôr para fora. O neurótico é difícil que ele surte e não se recomponha. Então, normalmente, se o sujeito é neurótico e ele surtou, ele vai se recompor em algum momento. A menos que ele acabe cometendo suicídio. Aí ele não se recompõe porque não tem tempo para isso. Mas, de maneira geral, se ele permanecer na vida, em algum momento ele vai se recompor. Porque o neurótico ele tende a ter muitas bases estruturais, muitos pilares mais fracos, mas muitos pilares para se estruturar. Então ele acaba se recompondo, encontrando forças no trabalho, na família, nas pessoas que estão próximas, em outras coisas. Já o psicótico, como ele tem menos pilares estruturando a sua base, ele acaba muitas vezes não conseguindo se recompor. E aí permanece uma vida inteira em surto. Então existem vários casos que a gente encontra de psicóticos que alguns perduram anos em um surto e conseguem se recompor, outros permanecem em surto para o restante da vida. Isso depende muito do apoio, principalmente no caso do psicótico, depende muito do apoio que essa pessoa vai receber. Então é muito importante que o psicótico ele seja apoiado por quem está em volta dele, que ele seja tratado com respeito, e aí que entra todo o debate, toda a briga da psicologia contra as ideias manicomiais que não auxiliam em nada e que destroem a vida do sujeito. Porque se o psicótico for apoiado, ele pode levar mais tempo para conseguir se reestruturar devido às bases estruturais dele serem limitadas. Mais limitadas ao menos do que do neurótico, mas lembremos que também, apesar de ele ter menos bases estruturais, menos pilares estruturais, ele tem pilares muito mais fortes, muito mais, eu diria, robustos, e isso faz com que ele consiga sim se reestruturar. Então, em resumo, poderíamos dizer que o trauma é uma situação do real. Aí lembrando, retomando o real lacaniano. Para quem não está entendendo esses termos, eu não vou ficar especificando, porque senão a gente passa de meia hora de vídeo. Então eu vou deixar os links na descrição desse, explicando sobre as bases da estrutura psíquica, explicando sobre o simbólico imaginário e real do Lacan, que aí quem não conseguir compreender, que ainda não assistiu esses conteúdos, entra nos outros vídeos e assiste para conseguir entender um pouco melhor. Então, o trauma é quando o sujeito ele se depara com o real,
e ele não dá conta de simbolizar esse real. E aí esse real continua gerando sintomas nele, porque ele está no inconsciente desse sujeito, e esses sintomas vão atrapalhando a vida diária desse sujeito. Então o trauma se formou no momento que ele se deparou com o real e que ele não conseguiu simbolizar esse real. E aí, a partir do momento que ele consegue, surtando ou através dos próprios sintomas, ele consegue dar conta de simbolizar esse real, deixa de ser real, passa a ser simbólico. E o trauma se soluciona. E é isso também que ocorre na psicoterapia. Então, quando o sujeito vai para a análise e consegue analisar e entender esse real e simbolizar esse real que ele vivenciou, ele, simbolizando, se resolve, porque ele ressignificou aquele acontecimento. Na verdade, poderíamos dizer, apesar do Freud classificar como ressignificação, poderíamos dizer até que foi, na verdade, uma primeira significação, porque ele nem chegou a significar quando ele se deparou com o real. Ele criou sintomas tentando significar, mas esses sintomas ainda não deram conta, por isso que não se resolveu e ele continua formulando novos sintomas. A partir do momento que ele significa, que ele dá conta disso, os sintomas cessam, porque perdem a sua função. Espero que isso tenha deixado claro para a pessoa que nos solicitou a respeito do que é o trauma para psicanálise. Eu expliquei a partir do luto, que eu acredito que trouxe várias outras coisas que não são tão específicas do conteúdo solicitado, porque foi a forma que eu entendi de ser mais clara e visual, por uma coisa que a maioria de nós, se não vivenciou em si, viu o outro vivenciando. Então o luto é uma coisa que a maioria de nós já passou, ou pelo menos teve alguém próximo que já passou. E por isso eu acreditei que era uma maneira mais clara de explicar a respeito do trauma. Se não ficou muito bem explicado, deixem as perguntas nos comentários do vídeo. Clique em gostei no vídeo para nos ajudar também, porque isso é importante para seguirmos com o trabalho do canal. E se muitas pessoas tiverem dúvidas a respeito, não tenha ficado muito claro, eu posso dar mais uma relida nas obras freudianas e tentar elaborar de uma maneira um pouco mais clara esse conteúdo. Então vão comentando no vídeo se ficou claro, se não ficou, o que ficou de dúvida, que conforme a gente pode ir fazendo novos vídeos a partir das dúvidas de vocês. Muito obrigado pela atenção neste vídeo, até um próximo.